Olá, terceiro ano, atividade do EMAI 9.2, da página 50. Vamos lá, terceiro ano, para a primeira questão. A turma de Mateus fez uma pesquisa na internet sobre algumas curiosidades relativas a animais. Uma das informações que mais chamou a atenção das crianças foi quanto a expectativa de vida dos bichos. 1. Observe o gráfico de colunas abaixo que apresenta essas informações e responda às questões. Aí aqui nós temos um gráfico. O título do nosso gráfico é Tempo médio de vida de animais. Nesse gráfico, aqui na vertical, nós temos a informação do tempo em anos. Percebam que os números eles estão organizados de 10 em 10. Aqui na horizontal, nós temos os tipos de animais, as espécies. Então, nós temos aqui a zebra, o leão, o hipopótamo, avestruz e elefante. Questão A. O que significa tempo médio de vida? Bom, crianças, o tempo médio de vida, a expectativa de vida desses animais, ele é calculado em índices. Como assim? Eles pegaram, por exemplo, aqui uma determinada população de zebras e foram vendo quantos anos cada uma delas viveu. Então, uma viveu 9, 10, 11. Então, se eles pegaram aqui a população de 50 zebras, eles tiraram mais ou menos a média do tempo de vida que elas viveram. Então, assim, a maioria delas viveu aproximadamente 10, 11 anos. Então, eles pegam uma determinada população, observam o período de vida dessa população, quanto tempo essa população viveu, e a partir daí eles criam a expectativa média de vida, o tempo médio de vida dessa determinada população. Então, aqui nós temos desses animais. Então, a perguntinha é: o que significa tempo médio de vida? Significa, vocês podem escrever aí, significa a expectativa de vida de uma determinada população, tá? Se você escreveu diferente com suas palavras, também está correto, tudo bem? Tá? Significa quanto tempo aproximado, né, esse tipo de animal, essa população vive. Então, podem escrever aí com as palavrinhas de vocês. B. Quais desses animais vivem, em média, mais de 30 anos? Então, primeiro passo, eu vou marcar aqui, ó, com o meu marca-texto, aonde eu tenho aqui 30 anos, ó, encontrei aqui. Se eu seguir a linha do gráfico, nossa, como eu fiz retinho, né? Bem torto, né? Se eu seguir aqui a linha do gráfico, esse que eu marquei de amarelo, bem tortinho, representa 30 anos, porque se eu olhar aqui, ó, 30 tempo em anos, que é ó, as minhas informações que está aqui na vertical. Então, eu sei que abaixo dessa linha é menos de 30 anos e acima dessa linha vai ser maior que 30 anos. Então, quais desses animais vivem em média mais de 30 anos? Nós temos aqui, se eu olhar o gráfico, o hipopótamo, o avestruz, ó, todos ultrapassaram a linha que eu marquei de 30 anos, e o elefante. Então, aqui na B, vocês podem escrever esses 3 animais. Vamos para as próximas questões. Percebam que aqui eu coloquei o gráfico novamente, só que eu coloquei a questão a partir da letra C, tá? O gráfico eu coloquei para a gente conseguir interpretar e responder as questões seguintes. C. Quais animais vivem, em média, menos de 30 anos? Lembra que no slide anterior eu havia marcado de amarelo onde estava 30 anos? Que eu marquei bem retinho, né? Até que
Melhorou um pouquinho. Então, agora, antes, lá eu tinha marcado os animais que viviam mais. Então, eles tinham que ultrapassar a linha que marca 30 anos. Agora, eu quero saber quais animais vivem, em média, menos de 30 anos. Então, tem que ser aqui onde o gráfico, a coluna, mostra abaixo da linha de 30 anos. Então, abaixo da linha de 30 anos, eu tenho aqui a zebra e o leão, né? Porque os outros três, eles ultrapassam. Então, a resposta da C é zebra e leão. Pode olhar aqui, ó. Tá abaixo da linha de 30 anos. D. Quantos anos vive, em média, um elefante? Então, eu tenho que vir aqui no gráfico, procurar onde está o elefante, ó. Encontrei. Encontrei o elefante, sigo com o dedinho para ver até onde vai, que é a coluna do elefante, ó. Parou aqui nessa linha. Sigo com o meu dedinho ou com a régua, se você tiver. Pronto, encontrei. Que número eu tenho aqui? 60. 60 o quê? 60 anos. Lembra que nessa coluna aqui, na vertical, ele está marcando tempo em anos? Então, ó, 60 anos. Deixa eu marcar aqui com outra cor. Se a gente precisar encontrar, ó, vou marcar retinho. Quase retinho, né? Então, o elefante vive em média 60 anos. Então, vocês podem escrever aí na D, por favor. Questão E. Quantos anos, em média, o elefante vive a mais que o hipopótamo? Bom, então aqui nós temos que anotar algumas informações. Primeiro, nessa questão diz o quê? Quantos anos, em média, o elefante vive a mais que o hipopótamo? Ele quer saber quantos anos o elefante vive a mais que o hipopótamo, ou seja, ele está pedindo a diferença de idade do elefante, de tempo de vida do elefante, para do hipopótamo. Se ele quer a diferença de tempo de vida de um para o outro, lembra que nós já conversamos nos outros slides? Toda vez que falem a diferença, quer dizer que eu quero saber uma subtração. Era para ser um sinal de menos, tá, crianças? Eu quero saber uma subtração, menos, porque eu quero a diferença. Então, se aqui no meu gráfico, o elefante, eu sei que ele vive, em média, 60 anos, deixa eu marcar aqui, 60 anos. O hipopótamo, olhando aqui no meu gráfico, ele vive, em média, quantos anos? Ó, segue a linha, da onde parou a coluna, 40 anos. Então, vou marcar aqui, do hipopótamo, 40 anos. 40 anos. Se eu quero saber quantos anos, em média, o elefante vive a mais que o hipopótamo, então aqui eu tenho elefante 60 anos, hipopótamo 40. Eu vou fazer o cálculo de menos, porque eu quero saber a diferença de anos, né, que o elefante vive a mais que o hipopótamo. Se eu quero saber a diferença, eu realizo uma conta de menos, tá? 60 menos 40. Se você consegue fazer de cabeça, perfeito. Se você não consegue, você vai lá e marca e faz a continha. 60 menos 40. 0 tira 0, 0. 6 tira 4, pega 6 dedinhos e tira 4. Quanto sobrou? 2. 60 menos 40 igual a 20. Marquem aí, crianças. Lembrando que existem várias maneiras de você realizar esse cálculo, tá? Você faz aquele que você achar melhor, que você tem mais facilidade, não tem problema nenhum, tá bom?